preencham essas informações ali, tá? Precisa estar correto, senão eu não consigo encaminhar o vídeo e nem a apresentação. De resto, normalmente a gente costuma fluir com a apresentação até o final dela, e no chat eu vou pedir para que todos vocês deixem as suas perguntas e as suas dúvidas, tá? Que ao final o Daniel vai reler essas perguntas e essas dúvidas e respondê-las, tá? Então, vamos deixando aí o chat como um estacionamento aí de perguntas, tá bom? Então, acho que é isso, essas são as minhas instruções. Vou pedir para que todos deixem também os seus microfones em mute, para que não atrapalhe aí o decorrer da apresentação. E é isso. Daniel, a palavra é sua, pode seguir em frente. Positivo, Érico. Deixa eu preparar aqui, então, a apresentação. Deixa eu carregar ela. Eu carrego aqui. Um minutinho só. Cadê a apresentação, pessoal? Aqui. Pessoal, um minutinho só, está subindo aqui o PowerPoint. Daniel, você está ligando o projetor aí? É. E, não, puta, é 10-0 para informar. Ótimo, ótimo. Eu acho que eu estou compartilhando a tela. Agora está tudo ok. Então tá bom, pessoal. Quase o projetor ia ser mais fácil, viu? Que é interessante, a hora que você põe para apresentar, eu tenho 2 monitores, aqui ele troca para um para o outro. E é isso. Pessoal, só para garantir, então, vocês estão vendo a tela e também estão escutando, obviamente. Então, se tudo estiver certo, a gente pode começar nesse segundo. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, estendendo aí as boas-vindas do Eric, agradecer a presença de vocês. A gente tem hoje um material bastante interessante para apresentar para vocês e eu tenho certeza que vai abrir aí uma série de ideias, e pelo menos eu vou falar por mim. Quando esse portfólio me foi apresentado a primeira vez, eu comecei a entender que existe uma série de problemas que a gente achava que não tinham soluções, e a partir desse entendimento do que a Radwin está mostrando para vocês, essa ideia mudou para mim completamente. Então, pelo menos, essa talvez seja a mensagem mais importante que eu quero deixar para vocês. Tem uma série de demandas ou de situações de dia a dia que a gente é apresentado aí com frequência, que com essa nova linha de produtos a gente vai poder dar uma solução adequada. Né? Então, vamos entender o que é que a gente tem para apresentar para vocês e a gente faz um fechamento aí das aplicações. Essa é uma agenda, né, obviamente a última, né, que a gente faz a demonstração ao vivo, a gente não vai conseguir fazer aqui no webinar, já fica aí um convite para quando a gente tiver a oportunidade de visitar o pessoal da Axion, a gente combinar uma antecedência, uma demonstração, e a gente faz isso para vocês com toda a satisfação. Rapidamente, para quem ainda não conhece, a Radwin é uma empresa que trabalha, tem o foco dela na desenvolvimento de soluções em banda não licenciada. A gente tem aí presença em mais de 50 países.
Oi, Eric. Eu acho, olha, Eric. pra gente, pelo menos para todo mundo, inclusive para mim aqui, tá travado no primeiro slide. Acho que está compartilhando a sua tela errada, ô Daniel. Está compartilhando a tela onde está o slide mestre, não que a apresentação está sendo colocada. Ah, então tá bom. Vamos ver aqui. Um minutinho, deixa eu tirar o telefone de perto. Agora sim. Alô? Mudou, pessoal? Só não está maximizando, eu acho. Vamos ver, ó. Tá trocando agora as telas ou não? Mas assim tá bom, Daniel. É assim a gente que está trocando as telas. Tá, mas você está vendo no modo de apresentação, Fábio? Não. Estou vendo de transição de slides, mas... Espera um pouquinho, então eu vou achar isso aqui, então. Um segundo, vamos fazer direito, né? Aqui, eu achei. Vamos ver. Aí sim. Aí sim. Aí sim, muito bom. Acho que o problema não era o projetor não, viu, Eric? O problema é o presenter, mas tudo bem. Então, você tá o nome do Eric aí. Então tá bom, pessoal, vamos lá. Então, falando rapidamente sobre a Radwin, a gente trabalha basicamente com soluções de sub-6, né, que são soluções de banda não licenciada, portfólio ponto a ponto e multiponto, e aí tem uma lista aí dos principais mercados verticais que a gente costuma atender, né? Todos eles são mercados que são demandantes em performance, em estabilidade, em capacidade das redes. Aí um mapinha de todos os países onde a gente tem sistemas e as bolinhas vermelhas onde tem presença de escritórios locais. Eu estou dando uma repassada em geral em tudo que a gente faz e aí eu vou direcionar para o assunto específico do portfólio sem visada. Tá? É uma chance bacana que a gente tem de atualizar o entendimento do que a Radwin entrega para vocês hoje. Uma aplicação muito tradicional, e talvez seja a aplicação mais popular dos sistemas nossos, são os sistemas de acesso corporativo, né? Uma solução onde a gente entrega capacidade para edifícios, casas, pontos aí de governo, por exemplo, e capacidades em topologias de ponto a ponto ou multiponto, e hoje a gente tem a capacidade no portfólio de entregar do lado da remota, pensando aqui no portfólio de multiponto, por exemplo, capacidades que vão de 10 até 250 mega na remota. Então vejam que a gente tem uma banda de cobertura de capacidades muito alta, entregando no multiponto capacidades iguais ou superiores aí a muitas soluções de ponto a ponto. Uma aplicação bacana que tá aparecendo, a gente tem chamado aqui de extensão de redes de fibra. A gente conhece, vou dizer, uma característica das redes atuais, que é uma presença forte de redes de fibra. Só que a questão da rede de fibra, ela tem algumas características que você monta um anel, aí de repente precisa conectar um cliente que está a poucas quadras, mas você não tem a passagem, ou fica muito caro, ou vai demorar. E a gente tem hoje, como eu comentei com vocês no portfólio, uma capacidade de entregar para esse ponto descoberto aí na borda da tua rede de fibra, usando vários produtos do portfólio, capacidades que vão chegar aí até 750 mega, e uma alternativa bacana seria fazer isso com o portfólio sem visada direta. Esse portfólio que a gente vai apresentar para vocês no dia de hoje. Então, a gente vai conseguir entender como que esse portfólio do NLOS
vai conseguir nos ajudar a fechar uma rede de fibra onde eu tenho algum ponto aí perdido, por exemplo. Essa é a aplicação de onde nasceu esse portfólio sem visada direta. Basicamente, é uma demanda que surgiu das operadoras para interconectar o que eles chamam de small cells, são células de 4G de curto raio, que são usadas para complementar áreas de cobertura ou por capacidade ou por falta de visada. Normalmente essas small cells ficam perdidas, escondidas aí vou dar um exemplo, na entrada de uma estação de metrô, ou num pátio de entrada de um shopping center ou de um complexo corporativo, e você, em muitos casos, não tem a fibra chegando a esse ponto e não tem outra alternativa de conectividade por micro-ondas. Micro-ondas fica muito caro, não tem tipo de visada, eles são grandes. A Radwin desenvolveu esse produto que vai permitir você, com 0 de linha de vista, fechar um enlace de 500 metros a 1 quilômetro no meio de um ambiente urbano, aí, através de reflexões. E esse portfólio é o que a gente está colocando hoje à disposição de vocês para outras aplicações. Obviamente, essa de conectividade de células é um negócio específico das operadoras, mas tem uma quantidade muito grande de aplicações que a gente pode pensar em cima desse portfólio. Voltando aí para os portfólios tradicionais, a gente pode usar o multiponto tradicional nosso da Radwin para fazer a interconexão de pontos de acesso Wi-Fi, por exemplo, numa orla, em praças, em grandes avenidas. Esse com Wi-Fi normalmente você precisa de menos capacidade, a condição de visada é melhor. O portfólio multiponto tradicional seria aí uma boa pedida para esse tipo de aplicação. Levar a internet para edifícios, né, corporativos ou residenciais, você desce um ponto no teto do edifício, cadeia tudo. Aqui a gente pode fazer isso com ponto a ponto ou com multiponto. De novo, a gente tem aí capacidades bastante elevadas, tanto nas bases quanto nas remotas, para fazer essa conectividade. Essa é uma outra aplicação que a gente tem para telefonia celular. Muitas operadoras usam os nossos produtos aí como backbone das próprias radiobases 3G. Projetos de governo, aqui vai entrar o tradicional que a gente faz no mundo dos verticais, pessoal. As cidades digitais, os sistemas de vídeo monitoramento urbano, projetos de escola, você interconectando todos esses elementos dentro da tua rede. E para montar um projeto desse, a gente tem aí uma flexibilidade muito grande de equipamentos. A gente tem a linha Radwin 2000, que são os ponto a pontos, eles vão de 10 MB até 750 MB de capacidade para fazer as conexões ponto a ponto. Eu tenho o Radwin 5000, que é a minha linha de equipamentos multiponto, que eu vou ter radiobases com setores, né? Setores de 90 graus, de 25 até 750 MB no setor. Eu consigo montar uma radiobase de 3 GB, e remotas que vão de 10 até 250 MB. Então tem uma variedade muito grande de equipamentos na topologia ponto a ponto ou na topologia multiponto, que vão nos permitir aí achar ou recomendar a melhor combinação de soluções para o teu projeto. Então aqui eu vou estar misturado aqui projetos públicos e governo, que acaba sendo o que a gente mistura no dia a dia, o que chama de verticais. Pode ser projeto em mineradora, em indústria de petróleo, projetos novamente de vídeo monitoramento aí em portos, tudo o que for, a gente vai usar essas peças para esse tipo de cenário. Então aqui eu vou resumir um pouquinho a questão do portfólio, começando a falar do portfólio de multiponto, que o nosso portfólio de multiponto se chama Radwin 5000. O JET é um modelo da família 5000, que ele leva a famosa antena beamforming. O que é a antena beamforming? Ela é uma antena que tem a cobertura de 90 graus, mas ela efetivamente transmite em 8 graus. Então isso permite uma energia de transmissão muito mais
compactada e direcionada na direção que eu preciso, então eu tenho mais ganho, né, mais deveríssimo de ganho da antena, ela deixa de trabalhar como antena, a painel trabalha como antena direcional de 8 graus, reduz brutalmente a questão da interferência, porque ela novamente passa a ser uma antena direcional, ela só vai escutar a interferência na direção que ela está apontando. E ela tem a capacidade de trocar esse alinhamento aí de uma forma muito rápida, apontando para todos os clientes que vão estar instalados dentro desse setor de 90 graus. Ele vai poder atender aí até 64 clientes por setor. Então, esse é o 5000 JET. O JET tem a ver com essa questão da antena beamforming. Esse slide mistura tudo que eu falei para vocês. Ele está mostrando aqui para a gente a conexão com visada, sem visada, corporativo, extensão de fibra, né, juntando esses conceitos aí que a gente discutiu. Como que funciona esse assunto aqui do JET? Eu vou tentar passar um vídeo para vocês, eu não sei se vai funcionar, pessoal. Vamos tentar. Não vai porque não vamos conseguir compartilhar. Vamos ver aqui na animação. Essa questão do JET, esse é o funcionamento do que eu acabei de explicar para vocês. Eu tenho dentro de um setor, você está vendo aí na foto, esse equipamento, ele é o rádio com uma antena beamforming integrada. Esse equipamento tem 30 centímetros por 20 de altura, muito pequeno, muito liviano. E você consegue que esse equipamento cubra uma área de 90 graus e ele vai fazer essa cobertura, ele vai direcionando de maneira eletrônica, o rádio não mexe fisicamente, né? Ele vai apontando esses 8 graus para a direção onde tiverem as HSUs, né, que é o nome que a gente dá aqui na Rádio para as nossas remotas. Então, dentro desse portfólio 5000 JET, pessoal, a gente tem aí dois modelos de rádio base por setor, né, um setor com capacidade de 250 MB e o segundo setor com capacidade de 750, que nos daria aí a possibilidade até de redes de 3 GB de capacidade. Ele consegue chegar aí até 40 km de distância e eu tenho várias alternativas de remota. Uma primeira família que começa com 10 MB e por upgrade sobe para 25, 50 ou 100, e um segundo modelo que sobe de 100 para 250 MB de capacidade. Então eu tenho no multiponto a capacidade e a flexibilidade de trabalhar com remotas desde 10 até 250 MB. Isso permite achar o ponto de equilíbrio aí do investimento mais adequado para cada solução. Como eu comentei com vocês, o beamforming ele vai permitir um ganho muito maior na antena, ele vai reduzir a interferência e com isso eu tenho um link budget, né, uma folga de energia, de capacidade de RF extremamente elevada que eu posso usar para alcançar mais distância ou bater interferência ou fazer enlaces sem visada direta. Esse é o resumo dos modelos de rádio base. Então, todos esses aqui da esquerda são setores, né, setores de 90 graus. Esses 3 primeiros, 25, 50 e 250, são antenas painel tradicional. E esses aqui, 250, 750, tem antena beamforming. Então, você pode ter algumas aplicações que não precisam da antena beamforming e a gente lança a mão do portfólio tradicional. Situações onde eu tenho muita interferência, onde eu preciso de muita capacidade, eu tenho desafios de RF, a solução adequada é a base com antena do beamforming. Do ponto de vista da remota, a remota leva a antena painel integrada. Então, a gente tem antena painel de 17 ou de 23 dB. Então, são antenas tradicionais, aqui não são antenas beamforming na remota. E eu tenho modelos de 10, por upgrade vai para 25, 50 ou para 100, ou eu tenho um modelo de 10 de 100, desculpa, que sobe para 250. Então, esses são os modelos nossos de estações remotas que vão trabalhar em combinação com os modelos de
rádio base que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, em termos de equipamento, esse é um resumo do que eu tenho no portfólio de multiponto hoje. Então, os grandes diferenciais que eu tenho no portfólio do multiponto hoje, principalmente vindo do JET, é a altíssima capacidade e, além disso, a alta performance que esse sistema consegue imprimir devido a essa característica da antena, que eu tenho alta direcionalidade, eu tenho um ângulo muito pequeno, que eu tenho mais ganho e menos interferência. Com isso eu consigo resolver os problemas de RF de uma forma espantosamente eficiente. Do lado do ponto a ponto, o nosso portfólio de ponto a ponto é o Radwin 2000. Eu tenho soluções que vão de 10 mega até 750 megabits por segundo de capacidade. Esse slide vai resumir um pouquinho as capacidades. Eu tenho a família A aqui embaixo na tela, que começa com 10. Eu posso subir por upgrade para 25, para 50 ou para 100. Eu tenho a família B, que começa com 50. Eu posso subir para 100 ou 200. Eu tenho a família C, que é de 200 MB, e a família D+, que já é de 750 MB de capacidade. Então, novamente, eu tenho uma flexibilidade bem legal para escolher o produto correto em função da necessidade que você tem. Então, a gente vai ajustar capacidade com o orçamento de projeto. Ok, pessoal, acho que alguém ligou o áudio aí, se puder botar em mute, por favor. Acho que é o Maurício. Ok. Legal. Então, aqui eu estou comentando da série do 2000. Um comentário só, pessoal. Acaba sendo um produto, vou dizer, bastante específico, mas ele está no portfólio, é um produto novo, que é o 2000 Full Indoor. Normalmente, o que a gente conhece de produtos, você tem a ODU, que está a antena eletrônica, está tudo lá em cima da torre e desce um cabo de rede para o PoE. Esse produto Full Indoor é exatamente o contrário. Toda a energia, toda a parte de eletrônica, alimentação, a inteligência do equipamento está no módulo indoor e sobra um cabo de RF e você conecta para antenas lá fora. Existem clientes, principalmente clientes da área de utilities, né, que são as empresas elétricas, que normalmente costumam comprar equipamentos full indoor. Né? Existia uma empresa que já não existe mais, que tinha uma planta grande, instalada em vários clientes, com equipamentos full indoor. Então tem um nicho de mercado interessante para a gente trabalhar com esses produtos para clientes que costumam comprar full indoor. Então lembrem que, se vocês se depararem com isso, a Radwin tem isso no portfólio. Para permitir a operação e gestão de todos esses sistemas que eu apresentei para vocês, a gente tem o software de gerenciamento RNMS, né, que é o software de gestão, e a gente tem o software de planejamento, que é o RPlanner, e através dele a gente faz as predições, os desenhos de ponto a ponto, de multiponto, combinados ou não, redes pequenas ou redes grandes, a gente faz toda a otimização do planejamento usando esse software específico de planejamento. Com isso, eu termino essa parte introdutória, que é um resumo, uma recapitulação do que a Radwin apresenta para vocês hoje de alternativas no ponto a ponto e no multiponto, e a gente vai falar um pouquinho agora do portfólio sem visada direta. Então, o que é importante? Agora a gente vai colocar uma parede entre o que eu falei até agora e o que veio pela frente. A gente não pode confundir o que eu vou falar agora com o que eu falei para trás. Tá legal, pessoal? Isso é importantíssimo, porque eu vou falar agora de antena beamforming de novo. Só que a implementação agora da antena beamforming é diferente do que eu falei na primeira parte da apresentação. Então, eu vou repetir de novo. O portfólio NLOS é um portfólio diferente
do portfólio 5000 tradicional, ou do 5000 JET, ou do portfólio 2000. Então, ele é um portfólio que vai se chamar 5000 JET NLOS. Esse portfólio JET NLOS leva a antena beamform na base e na remota. E isso faz toda a diferença. Ele tem uma forma de trabalhar, de operar, completamente diferente do portfólio JET tradicional, né, da antena beamform só na base. Então, aqui é uma das grandes diferenças que eu vou apresentar para vocês, é que a antena beamform agora está na base e na remota. Uma outra característica importante é que esse portfólio 5000 NLOS, ele usa modulação adaptativa da mesma forma que o outro, mas ele usa não o MIMO 2x2, mas aqui é MIMO 3x3. Então, eu tenho mais um caminho de transmissão de informações de RF. Então, eu tenho uma tecnologia aqui de OFDM MIMO 3x3 contra o MIMO 2x2 no outro portfólio. Onde que eu vou usar esse portfólio NLOS? A princípio, o uso dele ele foi pensado para conectividade urbana, sem visada direta, a distâncias de 500 metros ou até 1 quilômetro, não muito mais do que isso, e num ambiente urbano mesmo. Você pensa centro de cidade, centro de São Paulo, quem conhece aí as instalações da Axel, por exemplo, em São Paulo, a gente fez um teste de colocar o rádio aí numa janela lá no 16º andar, e fomos aí 2, 3, 4 quadras para dentro aí do bairro, atrás de edifícios, de prédio, e você consegue, por reflexão, fechar o enlace aí em questão de poucos minutos. Então, uma primeira mensagem, eu falei bastante do urbano. Não vai funcionar se você tentar fazer isso sem visada num ambiente rural, tentando passar através de morro. Não é assim que funciona. Ele trabalha com reflexão e com multipercurso. É no ambiente urbano. Então, esse ambiente de centro de cidade, onde tem um monte de lugar para o sinal refletir, é aí que ele vai funcionar bem. É aí que ele foi pensado para isso. E, de novo, ele está otimizado para trabalhar em distâncias de até 1 quilômetro. Distâncias muito maiores talvez fechem o enlace, mas com capacidades aí bastante impactadas. A gente vai aprender, enquanto eu vou comentar aqui com vocês, que eu vou dizer que é um efeito colateral, na verdade, ele é uma das coisas mais legais que tem na solução, é que ele tem alinhamento automático da remota. E pelo fato dele ter alinhamento automático, tem muito cliente que começou a usar essa solução em aplicações temporárias, onde ele precisa rapidamente ligar 2 pontos, não tem muito tempo ou gente habilitada para fazer alinhamento mais complicado. Aí ele começa a usar essa solução com visada direta, aí ele vai conseguir aí a 10, 15 quilômetros de distância, mas o que ele está buscando não é mais o assunto do sem visada, mas é o alinhamento automático do enlace. Então, dependendo do uso, a gente já viu clientes pensando em aplicações diferentes. Então, aqui tem várias aplicações tradicionais. Vou pegar aqui no quadrante inferior direito, onde ele começou, a aplicação para telefonia celular, células de small cell de 4G em ambiente urbano. Esse é o trabalho que a gente faz hoje já com as operadoras. Várias células que foram usadas lá no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos foram conectadas por essa tecnologia nossa NLOS da Hardwin. Mas a gente pode pensar em outras aplicações. Puxa, eu estou trabalhando num projeto de vídeo monitoramento que tem algumas câmeras perdidas aí dentro da cidade que eu não consigo ligar no multiponto clássico, porque não tem visada, não tem fibra, não tem cabo. Puxa, beleza, essa solução pode funcionar. Eu vou precisar aqui no quadrante inferior esquerdo uma conectividade nômade. Isso não é móvel, tá, pessoal? Mas essa solução não tem deslocamento. Você para o carro, levanta o mastro dele, faz o alinhamento automático, cria esse link que você precisa, a área de cobertura, acabou a sua aplicação, abaixa o mastro e vai embora. Então, o que a gente chama aí de backhaul temporário. Aí a gente pode pensar
Num ambiente urbano, você, por exemplo, um provedor de acesso corporativo, que precisa conectar alguns clientes fixos, vamos pensar uma empresa, um edifício, uma loja, e a tua rede não chega, não tem visada, você não tem fibra, novamente, você pode lançar mão desse tipo de solução. E pegamos aí a mineração, pode ser qualquer outro mercado vertical, aplicações genéricas, N aplicações, que você pode lançar mão da questão do alinhamento automático para fazer essas redes nômades em questão de poucos minutos. Qual é o grande desafio, pessoal, de quando a gente trabalha com soluções servizadas urbanas? Tem centenas, se não milhares, de possibilidades de reflexão. E não existe nenhuma dupla de alinhadores de rádio que vai conseguir achar o ponto correto na tentativa e erro. Isso é impossível, né? Porque são realmente milhares de possibilidades. Então, o grande desafio legal, além de fechar o enlace, como você garante que você fechou o enlace na direção correta, com a máxima capacidade e maior estabilidade e menor latência? E a partir daí, foi que a Radwin saiu com essa sacada desse portfólio, que é a possibilidade de ter, além de fazer o enlace, mas fazê-lo de forma automatizada em questão de poucos minutos. Então, como eu tenho uma antena beamform na base e na remota, quando eu ligo os dois, eles começam automaticamente a buscar o sinal do outro para achar, o rádio está fazendo esses testes, né? Não é um operador, um instalador. E ele vai achar o melhor alinhamento para eu conseguir ter a maior capacidade e a menor latência. Isso aqui vai levar 20, 30 segundos, esse processo de scanning que a gente acabou de ver aqui. Então, veja, no ambiente urbano, eu estou aqui do lado esquerdo na torre, do lado direito lá na rua, ligo os dois equipamentos e eles começam a transmitir, né, a tentar se sincronizar. As antenas vão se achando, vão se conversando e vão dar uma trava na melhor orientação que existir. Ou seja, independe do fator humano, né? Pegando o meu exemplo aqui, que eu fiquei apanhando para ligar o projetor, passar uma tela para outra. Se fosse um negócio automatizado, eu apertava um botão e começava a falar com vocês. Né? É o que faria a tecnologia, que ela tira o fator humano para você tentar achar um alinhamento num ambiente sem visada, que, de novo, é impossível pessoas acharem, na tentativa e erro, um alinhamento ótimo nesse tipo de ambiente. Então, como é que funciona aqui, passo a passo? Eu vou ligar a rádio base, ela está no teto, né, numa torre, no topo de prédio, e ela vai cobrir numa área de 90 graus, ela fica fazendo esse scanning todo o tempo, procurando o sinal que venha das remotas. Né? Então, ela fica esperando ver se alguém ligou em algum lugar do teu raio de cobertura, uma remota, e ela vai tentar se sincronizar aí nessa remota. Esse slide aqui vai mostrar agora o que acontece dos dois lados. Eu tenho uma remota lá na rua, do lado esquerdo, lá em cima no topo, do lado direito a base, e eles ficam aí nesse processo de tentar um conversar com o outro e vão, em algum momento, achar esses percursos. Vocês vão ver que vai aparecer dois raios, né? Por quê? Eu uso o nível 3x3. Eu tenho dois caminhos de vertical e um na horizontal. Então, aqui está mostrando os dois de polarização vertical. Bom, a pergunta agora é o que acontece lá na remota? Né? Como que eu fisicamente vou apontar a remota? A base eu instalo, viro ela para o lado que eu quero cobrir, ligo e ela começa a fazer os 90 graus. Mas a remota, para que lado eu vou virar ela? Pensa aqui num ponto de ônibus, que eu quero colocar aí um 4G, uma câmera, um Wi-Fi, o que quer que seja. Para que lado eu vou virar esse rádio? Para norte, sul, leste, oeste, 5 graus para cá ou para lá? Essa é a grande dificuldade, como eu vou fazer esse alinhamento. E a Radwin desenvolveu um aplicativo que roda num tablet, né, que é uma primeira informação, dentro da remota e na base também. Tem um ponto de acesso Wi-Fi para fins de gerência, que se conversa
com a aplicação que vai no tablet. Então, o instalador vai fazer o processo de alinhamento todo através da aplicação gráfica que roda no tablet. A única coisa que ele tem que fazer é ir virando mecanicamente a rádio base e acompanhando no tablet esses progressos. Né? A rádio base vai abrir um novo círculo. Quando abre o círculo, ele tem que mover mecanicamente o rádio, a cruz vai entrar no círculo e ele para. Faz o scanning. O tablet abre um novo círculo, ele precisa mecanicamente virar a antena até que a cruz se movimente até o novo círculo, ou seja, é uma forma que a aplicação diz para ele, para de mexer, vai um pouquinho para a direita ou para a esquerda, vai abrir agora isso do outro lado, para você fazer esse mesmo ciclo nos 360 graus. Terminado esse procedimento, o próprio tablet vai mostrar para você em verde qual é a direção correta. Então você tem que voltar a cruz para dentro dessa nova posição, que é a indicação, o instalador, esse é a direção que você tem que fazer. Você trava o equipamento, aperta aí o contínuo, ele vai fazer um último ajuste fino e o teu alinhamento todo foi terminado. Todo esse processo, você fazendo aí os 360 graus, você fazendo o ajuste fino, coletando todos os relatórios, ele armazena aqui nesse botão limpo, ele abriria aqui as capacidades, os mínimos para todas os graus que você fez as medições, isso não vai levar mais do que 20 minutos. Ou seja, além dessa solução conseguir fazer a conexão sem pisada direta urbana, até de 500 metros até 1 quilômetro, como eu comentei com vocês, esse processo do alinhamento é feito até a primeira medição em 20 segundos, mas o processo inteiro, vamos arredondar isso para menos de meia hora, é muito pouco tempo. Né? Ou seja, esse procedimento desse alinhamento automático é algo que muitos clientes têm usado para aplicações temporárias. O que são as coisas bacanas, pessoal, que a gente aprendeu ao longo do tempo? Você pode, por exemplo, pensar nessa solução como uma contingência de rede. Então, caiu no teu enlace micro-ondas, comprei uma fibra, você precisa estabelecer algo urgente, de novo, em poucos minutos, num ambiente urbano, onde você não consegue enxergar nada, ponto A, ponto B, liga isso daqui, faz o procedimento, em 10, 15, 20 minutos você está com esse enlace recuperado, enquanto você vai voltar a sua fibra ou vai restabelecer algum outro ponto de rede. Ou seja, tem muito cliente que comprou esses equipamentos e deixa ele guardado numa malinha no escritório do pessoal de operações para atender a emergências aí de rede. Uma outra característica que a gente tem é que quando essas antenas beamforming estão montando esse perfil de antena, ela vai escutar as fontes de interferência e vai fugir da fonte de interferência. Então essa é uma outra parte bacana, que essa antena ela vai ser montada para otimizar o ganho na direção que precisa e minimizar o ganho, ela vai montar um núcleo de antena na direção onde você tenha uma fonte de interferência. Essa solução do N-Loss pode atender até 4 remotas. Tá? Ele funciona de 1 para 1, como ponto a ponto, ou pode trabalhar como até 1 para 4. Lembra que o portfólio tradicional, o JET, vai até 1 para 64 remotas. Aqui eu tenho só 4. Por que 4? Para maximizar as capacidades e diminuir as latências. Vamos manter altas taxas de conectividade dentro desse ambiente sem visada direta. Então, aí é o que está mostrando, né? Ele trabalhando aí de 1 para 1 até 1 para 4. No caso do 5000 JET N-Loss, a capacidade desse setor é de 350 MB por setor. Então, esses 350 MB, a capacidade máxima efetiva, vão ser compartilhados com um rádio só. Ele pode trabalhar numa configuração de ponto a ponto, onde esse rádio teria acesso aos 350 MB, ou pode trabalhar numa configuração de multiponto de 1 para 4, compartilhando essa capacidade. Aqui, pessoal, é um padrinho que vai comparar, do lado esquerdo, o JET do acesso corporativo, multiponto clássico, com esse JET N-Loss. Então, de novo,
À esquerda, o corporativo clássico, capacidades de até 750, aqui eu tenho 350. Lá é mínimo 2x2, aqui é mínimo 3x3. Lá é 63 remotas, aqui são 4. Aqui a remota vai até 350, lá vai até 250. Aqui eu tenho antena beamforming na base e na remota. Lá eu tenho o beamforming só na base. Aqui eu tenho o alinhamento automático, né, autoalinhamento. Aqui eu tenho o Wi-Fi para fazer o alinhamento. É a aplicação no tablet, lá eu não tenho. Então tem algumas diferenças que são importantes, que vão efetivamente trazer essas capacidades, né? Porque o JET NVOS consegue fazer essa mágica, porque ele tem o mínimo 3x3 e porque ele tem o beamforming na remota também, né? E toda essa tecnologia para fazer o alinhamento automático. Pessoal, esse é o material que eu tinha para apresentar para vocês sobre essa nova plataforma, né? Que é a plataforma do